Então, hoje eu fiz um roteiro um pouco diferente. Vou até falar para você mais ou menos da estrutura aqui que eu pensei, porque a ideia é de continuar no tema da dependência emocional, segundo nível, boca, né? Questões da oralidade. Mas assim, abordando a questão e meio que e já tentando trazer uma solução, né? Um aspecto, né? Uma terapêutica, né? Então eu fui colocando um pouco dos tópicos e tópico e terapêutica, tópico e terapêutica. Eu fiz assim, primeiro a gente vai fazer uma recapitulação, assim, do que é essa questão da oralidade, aí vamos entrar no tema um pouco no tema da amamentação, umas coisas que eu me lembrei, porque essa ideia, né, de continuar falando de dependência emocional, foi porque eu senti que da live passada, assim, que ainda tinham muitos assuntos para esmiuçar, para aprofundar, e que esse é um tema realmente que toca muita gente, né? Um tema assim bastante profundo e que a gente precisa falar dele talvez mais cuidadosamente e tentar fazer mais espaço para ouvir as pessoas também. Então, quem está aqui, quem já reservou esse tempo para ficar até o fim, né? Mais no final da live, a gente abre o espaço para conversar. Dessa vez eu vou ter mais cuidado. E aí, quando vocês fizerem perguntas, assim, aqui pelo ponto de interrogação, eu não vou dizer de quem é a pergunta. Então, se quiser fazer um comentário, falar um relato, eu não vou citar o nome da pessoa, né? Porque quando aparece assim, não aparece o nome da pessoa. Então, é um combinado nosso aqui. Então, eu vou fazer esse primeiro momento mais teórico, recapitulando, falando sobre oralidade. Depois eu pensei em entrar no tema assim, primeiro falar da raiva, que eu sei que é um tema também que você fala bastante, Isa, né? Que você tem uma palestra sobre raiva, que é bem interessante. Então pensar essa raiva ligada à oralidade. E aí da raiva abordar essas questões assim, violência doméstica, feminicídio, pesado, né? Mas assim, de modo geral, essa coisa da raiva ligada ao afeto. É um pouco assim, porque nós atacamos quem nós amamos. É um pouco essa questão que a gente vai tentar abordar desse ponto de vista. Depois entrar nos aspectos depressivos ligados à oralidade, né? Depressão endógena, terapias energéticas complementares, né? E as terapêuticas da depressão na clínica haitiana. Eu lembrei de um texto, eu tenho alguns textos, né, sobre depressão. Eu estava me lembrando desses textos, né, que de algum modo muita gente gostou deles também, alguns vídeos sobre depressão. Então tem aquele vídeo o que não dizer para um amigo que tem depressão, esse que muita Muito gente bom. gostou, meio que viralizou, né? Foi legal. Então, falar um pouco da depressão, entrar na parte dos vícios, e a relação de vício, adicção com ansiedade. Aí nisso eu pensei um pouco aqui na quarentena também, esse momento que a gente está vivendo, que eu acho que tem tudo a ver. E para concluir, falar um apanhado, assim, relações tóxicas, relacionamento abusivo e dependência e codependência emocional. Né? Esse combo, assim, da família, relacionamento, os relacionamentos, como isso se manifesta. Então, é um pouco Perfeito. disso e aí a cada momento a gente vai trocando, né? Você fica por aí então, né, Isa? Acho que é uma Sim. boa. Quer dizer alguma coisa pra galera que tá aí? Não, por enquanto não. Eu acho assim que talvez só que esse assunto da oralidade, justamente, acho que a gente estendeu ele porque ele toca todo mundo, né? E alguns de maneira bastante forte. Então hoje vai ter carapuça para todo mundo. A carapuça vai ser democrática. Meus amigos que assistiram a última falaram: Nossa, me vi tanto. Eu falei: mas não é só você, é todo mundo, né? Então. Exatamente, né? E aí daqui a gente já pega esse aspecto, assim, mas por que a gente se identifica tanto com esse tema da oralidade? Porque são tantos traumas, né? Porque é tão difícil encontrar uma pessoa que tenha tido uma boa vivência da oralidade. Porque esse é um momento
que ele não tem sido bem cuidado pela nossa sociedade, né? Esses primeiros meses de vida do neném, essa relação da criança com a sua alimentação, né? Com a amamentação, né? Com esse momento da lactância, de modo geral, ele é muito mais sofrido do que... E, na verdade, ele deveria ser um momento de prazer, né? Então, eu me lembrei de um texto que eu tenho, que... Qual era é um artigo que é Prazer Sexual na Amamentação, Mito ou Realidade, né? Foi um artigo, uma das poucas coisas que eu consegui escrever enquanto eu ainda era lactante, né? Isso, que eu amamentava. E é um tema bem haitiano, né? Esse aspecto assim de que, bom, os mamilos eles são sensíveis, né? Eles também são um órgão sexual, né? E quando a gente, né? Eu estudei bastante essa questão do parto, né? Na época que eu estava grávida, também fiz um vídeo sobre isso. E aí essa compreensão de que o parto faz parte, né, a continuação de uma relação sexual, né, a gravidez, o parto, são fenômenos sexuais, assim como a amamentação também. E existe uma excitação sexual ligada à amamentação, mas isso é um tema considerado tabu na nossa sociedade, né, e pode até ser meio estranho, porque na verdade... Tem até no artiguinho que eu estava relendo há pouco tempo, né? Que tem mito e realidade, né? Então, a ideia da amamentação. Ah, que coisa maravilhosa, uma mãe dando peito para o filho. E na realidade, o mito, né? Em realidade, aquela mãe com olheiras, né? Porque tem aquele fenômeno do calejamento. Então, nos primeiros momentos da amamentação, pode doer, pode rachar, acontece um monte de coisa assim... Pode acontecer, né? E aí, o que eu sentia, né? Nesse artigo eu falo, eu sentia, assim, uma vontade... às vezes a vontade de... Eu queria que meu mamilo fosse como o tecido do calcanhar, né? Que aí eu não sentia nada. A vontade, quando a gente sente essas dores... Até que eu não sofri muito, não. Eu tive bastante sorte, tive um bom amparo, assim. Mas por que o mamilo precisa ser tão sensível? Porque... O bebê, né? E a gente entende que a amamentação, nem todas as crianças amamentam, mas poder amamentar faz muita diferença na nossa vida adulta, né? A gente pergunta para os nossos pacientes assim, se eles quanto tempo eles mamaram, no peito se mamaram ou não. E isso entra no diagnóstico haitiano. Porque essa troca energética, que se assemelha à troca energética de uma relação sexual, né? Essa troca que existe nesse acoplamento, bico do seio, boca do neném, tem uma troca energética aí que é muito importante para essa nutrição energética. Então, entendendo a oralidade como esse momento da estruturação do eixo emocional da criança, se a mãe está sentindo prazer com a amamentação, fica muito mais fácil do bebê conseguir, nessa linha do tempo do bebê, ficar gravado um sinal um imprinting, como a gente chama, né, de prazer, de como se fosse assim uma vocação, uma tendência para o prazer, né, para satisfação, para uma relação padrão de contato com a realidade de abundância, né? E não essa falta, né? Porque muitas vezes quando a gente fala por isso que a oralidade tem tudo a ver com depressão, né? E é tão comum as desordens nessa área da oralidade que há perspectivas filosóficas que entendem que a ideia de falta é inerente ao ser humano, né? Que todo ser humano tem uma falta constituinte, que é a questão do desejo, que nunca é saciado, né? São várias, acho que a própria psicanálise, né? São muitas, mas não só a psicanálise, né? Tem até a ideia de que o Freud leitor de Schopenhauer, né? Então, o Schopenhauer com aquele livro Dores do Mundo, né? Que é uma perspectiva muito
muito pessimista, né? Dessa ideia da falta constituinte, essa tendência ao sofrimento. E nós, haitianos, entendemos que não, que pode haver essa sensação, esse núcleo depressivo, essa sensação de falta, melancolia, mas isso não é natural, né? Não é inerente à condição humana. Isso já é produto de uma relação, por exemplo, com a sexualidade, na qual a mãe, ao amamentar e sentir uma excitação, né, sexual ligada né, ao bico do peito, que é um órgão, né, sensorial, né, de excitação, ela sente medo, ela sente vergonha, né, e trava essa sensação dentro dela, porque, mas estou sentindo isso. É um medo e é um processo inconsciente até, né? Não é que isso aconteça com todas as mulheres, mas é um processo inconsciente de ter medo da sensação da excitação sexual, da excitação como um todo, né? Porque a excitação está ligada a um sexual que é tabu. Então esse também pode ser entendido como um dos motivos pelo qual há tanta disfuncionalidade na constituição da oralidade, né? Para te interromper um pouquinho, só para lembrar que você falou na última, e eu acho legal voltar a falar, nem que seja um pouquinho, de como que a gente, infelizmente, sempre associa esse tema a uma ideia de a culpa é da mãe. E aí você falou isso, eu acho super importante retomar, né? Como que, além dessa questão da sexualidade que não, a mulher acaba reprimindo, né, da excitação, como que o apoio do contexto em que ela está vai fazer toda a diferença, né? Não sei se você ainda vai entrar em tudo isso que vai apoiar ou não a mulher de relaxar nesse momento. Então, de entender que esse momento é sagrado, que esse momento é fundamental para todo o eixo emocional que vem aí em seguir do bebê, né? E só para já adiantar um pouquinho, eu acho legal quando o Lowen fala sobre isso, naquele livro Amor e Orgasmo, ele fala como que o bebê, no momento da amamentação, ele fica totalmente receptivo, né? É uma experiência de receptividade e vulnerabilidade total, de realmente estar recebendo o mundo pela boca e não ter grandes ferramentas para mudar isso. No máximo, ele pode chorar e gritar, né? Então, ele não tem instrumentos. Então, realmente, quando é bom, é muito bom, e quando é ruim, é muito ruim, né? Acho que cada um pode imaginar um pouquinho, eu gosto, assim, de trazer isso, né? De cada um imaginar um pouquinho, você tá com fome, tá carente, tá querendo uma proteção, um colo de proteção, e a mãe tá desconectada, tá ansiosa, né? O contexto tá ruim, né? Exatamente. É pensar, né, Isa, que essa é uma live sobre também, a gente vai falar sobre dependência e codependência emocional. Então eu fiquei pensando assim que a melhor forma de falar desse assunto é a gente começar pensando esse momento de extrema vulnerabilidade que é a amamentação. E que pode ser via mamadeira também, que pode não ser a mãe, pode ser um cuidador, uma cuidadora, né? Essa figura de apego, de afeto. Mas esse é um momento de dependência e codependência emocional, né? E é um momento que dependência e codependência é extremamente necessário. Então, essa mãe ou figura de apego, figura parental, né? Ela é codependente. Isso é saudável. Se não for, a gente está falando de uma disfuncionalidade, né? Até hoje, por exemplo, eu estou aqui fazendo a live. Aí o Caetano, né, meu filho, pequenininho, 2 anos e meio, né, tá por aí, tá sendo cuidado aqui em casa, né? Mas ainda tem uma pequena fração de mim que não está aqui, que fica um pouco, né? Isso seria muito mais se fosse ano passado, né? E se fosse há 1 ano e meio atrás, mais ainda, né? Por quê? Porque esse momento do puerpério, ele é um momento de simbiose, né? Quando a gente vai falar em relação a
o casal tem uma relação simbiótica, adulto, a gente está falando de uma coisa disfuncional. Mas nesse momento, né, da infância, é necessário ter uma relação simbiótica. Então, esse adulto cuidador, ele depende também dessa criança para ele estar... Ele não está totalmente inteiro. Né? Eu, enquanto mãe, no puerpério, né, há um tempo atrás, dificilmente eu conseguia me desconectar do meu filho, talvez por pouquíssimo tempo, né? E isso é funcional, isso é biológico, né? É uma vivência muito intensa. Pensando também, né, quem é mãe aí vai se identificar da sensação da criança chorando, como o choro do seu filho, que não é o choro de outra criança, né? Mas o choro do seu filho ativa em você uma reação fisiológica, né? Um afeto. E é claro que tem esse aspecto também, né? A nossa vivência adulta cuidando de uma criança nos remete à nossa vivência enquanto criança com a nossa mãe ou com o nosso cuidador. E aí, se for uma vivência difícil, vai trazer essa dificuldade, vai trazer esse trauma que eventualmente pode ser curado, pode ser trabalhado, né, nesse segundo momento que eu sou como cuidadora, ou pode se aprofundar. E daí a gente entende também a depressão puerperal, né, todas as psicopatologias que surgem nesse momento do puerpério. Né? E isso é importante compreender também, porque é isso, você vê que já está aliviando a barra da mãe, né? Estamos aqui avaliando, diminuindo, assim, aliviando, porque às vezes a forma como a mãe ou o cuidador vai reagir vai ter a ver com a sua experiência enquanto criança, um contato direto. Né? Não é culpa da pessoa, evidentemente. E aí, se ela não tem um apoio terapêutico ou alguém, um grupo, enfim, outras mães, todo tipo de apoio, é natural que ela vai repetir essa experiência, que aquelas marcas que estão da história dela, no corpo dela, vão se repetir, não tem jeito, né? Se ela não tiver tido espaço para elaborar isso. Né? A mãe, né, ou o cuidador, cuidadora, nesse momento de puerpério, né, cuidando de um bebezinho independente, também precisa ser cuidada. Né? Essa mulher, ou não, pode ser um homem também, não tem condição de se cuidar e cuidar dessa criança. Assim, precisa. Então, assim, não é à toa que são 2 que servem para fazer uma criança. Eu acho que devia ser 3 ou 4. Assim. Porque, na verdade, não basta 2 pessoas também. Tem que ser uma família, tem que ser uma comunidade, toda uma aldeia para cuidar de uma criança. Porque não, assim, realmente é necessário. Né? Então, eu acho que acho que respondeu essa pergunta, né? Sim. Sua questão, assim, acho sim, que... Sim. E mais um ponto para a gente fechar esse momento inicial, né? Para a gente entrar mais nas questões, assim, adultas. Pensar, assim, que mesmo que hajam... Porque às vezes é perigoso essa história ficar determinista, né? E a gente falar, então, depressão necessariamente tem a ver com uma disfuncionalidade no momento da vivência de amamentação. Muitas vezes sim. Quando há essa disfuncionalidade, muitas vezes a gente encontra a depressão. Mas cada caso é um caso, porque a gente estava conversando hoje com o nosso chefe lá, o Rudy, o diretor da clínica, né? A compreensão de ser humano pela clínica haitiana, pela perspectiva haitiana, entende o ser humano numa linha do tempo, né? Que aqui, ó, Viviane de Lima, quando você tem gêmeos, então, é verdade. Tem uma outra amiga também, acho que tá aí, a Lília, que tem gêmeos também, né? Então, eu nem imagino, gente, como é que é ter... Quando tem gêmeos, nós não imagina uma mulher cuidar de 2 crianças, né? Nem só mãe, nem só pai, precisa de mais também. Com certeza. Mas então a gente entende o ser humano numa linha do tempo, que mesmo que você tenha um trauma, né, numa fase do desenvolvimento, nas fases seguintes, esse trauma pode ser compensado.
Então a gente entende o ser humano nessa possibilidade de compensação. É como se, eu gosto da imagem da matriótica, né? Que são aquelas bonequinhas russas, né? Que ajuda a gente a pensar a gente vai crescendo né, e vão ficando sinais gravados ao longo dessa história, mas também é sempre uma possibilidade de refazer essa constituição, né? Alguma coisa fica ali, um sinal gravado, né? Fica ali, mas ele pode ser mais ou menos intenso de acordo com o que aconteceu depois, né? E deixa eu olhar aqui o meu resumo. Eu acho que desse primeiro momento é isso, né? Nossa recapitulação um pouco, né? E aí, a partir daqui, a gente pode entrar nesses temas que eu falei. Eu acho que o primeiro tema que é interessante a gente entrar é pensar, bom, a oralidade insatisfeita e oralidade reprimida, né? Eu peguei isso ali do livro do Federico Navarro, né? O Somato Psicodinâmico. Eu gosto de mostrar os livros também, porque qualquer hora... Às vezes as pessoas até resolvem comprar. Outro dia a menina falou assim, comprei Função do Orgasmo, você mostrou tanto ele. Então, eu vou mostrar o Somato Psicodinâmica também, se bem que ele é um livro bem específico, né? Melhor comprar a Função do Orgasmo. Mas no Somato Psicodinâmica do Federico Navarro, ele fala oralidade insatisfeita e oralidade reprimida. E a oralidade insatisfeita, enquanto aquela criança que eventualmente não mamou no peito, ou a amamentação foi insuficiente. Lembrando sempre esse aspecto da troca energética, do contato dessa figura, mãe ou cuidador, né, que pode ser uma amamentação via mamadeira com muito carinho, muito afeto, aí há uma troca energética. Ou pode ser um mamar no peito com pouca energia, porque haviam problemas no entorno, né? Mas o insatisfeito tem a ver com pouca energia, pouca troca energética, uma amamentação deficitária. E o sinal gravado disso, o imprint disso, tem a ver com os aspectos depressivos, que a gente vai continuar falando. Já na oralidade reprimida, vai ter a ver com o momento do desmame, que independente se foi satisfatório ou insatisfatória a amamentação, é o desmame precoce, no qual a criança não teve tempo de amadurecer essa função do prazer, da satisfação, e já teve que entrar no mastigar a comida. Então isso se faz assim com raiva, porque a criança, poxa, eu estava aqui mamando, feliz, ou então estava descobrindo ainda o prazer de sugar, que é tão necessário. E aí agora eu já estou tendo que lidar com essa comida mais complexa, que eu tenho que usar os dentes e tenho que mexer isso aqui, né? Então tem o masseter, que é esse músculo que é muito forte, acumula muita energia. E aí a gente percebe, isso é muito interessante mesmo, né? Isso qualquer pessoa pode perceber, assim, que tem algumas pessoas que têm essa região, assim, mais quadrada, aparece um pouco na fala, né? Meio que, assim, menos mobilidade nessa região. Isso é muito comum. Inchadinho, né? Eu estava reparando, né? Aquela figura desprezível do nosso presidente, né? E, gente, é um oral reprimido. Aqueles filhos dele também tudo, né? Principalmente Moro aqui também. no Rio de Janeiro. O Moro? Moro também. E um narcisão, né? Também. Um pescoção e um... Por quê? Justamente, eu ia falar disso. Por quê, né? Porque o oral reprimido está ligado à raiva, né? Então, é uma raiva ligada a essa oralidade que acumula muito no masseter, né? E aí o Federico Navarro falava assim dessa personalidade, né? Que vai ter a ver também com você morder e ir adiante. Assim, com uma obstinação. E aí isso aí já tem uma relação com o pescoço, né? Que eu até fiz um esqueminha que a raiva porque a gente entende, né? A perspectiva achando que esse pescoço tem a ver com o narcisismo, né? É o primeiro momento que a criança vai direcionar o olhar via pescoço. Né? Então, o pescoço ele tem que amadurecer. Começa a questão do controle do olhar, né? É o momento que a criança assim, agora eu vou olhar para onde eu vou me encaminhar, né? Que tem a ver com essa fase que a criança está começando a andar também. Então isso estrutura o narcisismo. E
essa oralidade reprimida gera uma raiva, também acaba, isso se liga com o pescoço, fazendo assim, essa raiva com o narcisismo acaba gerando autoritarismo. É um esquema, né? Claro que... Então, uma pessoa autoritária é geralmente uma pessoa com uma raiva reprimida e muito narcísica. Né? Que é um pouco esse exemplo que eu dei. Não sei se tem alguém aqui que gosta do Moro, mas do Bolsonaro ninguém gosta. Porque se gostar, não tem por que tá aqui. Pode ir embora, tchau. E, bom, já que a gente tá falando dessas pessoas horríveis... Eu posso falar um pouquinho de raiva também. Daqui a pouco você... Ah, sim. Pode entrar. Posso já? Tá. Mas já emendando, vou falar um pouquinho, já emendo nas relações de casal, assim, nas relações amorosas, mais ou menos. Como é que você tá pensando? Eu pensei, sim, pode emendar. Tá. Porque, bom, eu peguei bem esse ponto, assim, que eu acho que é super importante, né? Tá super presente na clínica. E que só para entender uma base, que é sempre bom... A gente, às vezes, não tem essa visão de que a emoção não é boa nem ruim. A raiva não é nem boa nem ruim, né? A gente acaba que acredita que a raiva é ruim sempre, mas aí a gente não aguenta e acha que foda-se tudo também, né? Enfim, ela é mal compreendida, né, socialmente. Então, o que o Reich vai mostrar pra gente, né, é que a raiva, ela pode ser funcional ou disfuncional a cada momento, né? Então, eu gosto de pensar assim, para explicar de forma simples para as pessoas como é essa raiva funcional, pensar que essa raiva funcional está ligada às nossas necessidades básicas, né? Que é o que o Reich vai falar de cerne biológico, de um funcionamento natural. Mas é mais fácil compreender, para quem não conhece muito a teoria, assim, nossas necessidades básicas. Então, uma raiva que está ligada a uma necessidade básica do agora, ela sai de uma forma muito fluida e boa. Ela funciona, ela é funcional e ela consegue passar uma mensagem para a pessoa assim, que é de um chega para lá, né? É uma coisa assim espontânea, uma coisa imediata, uma coisa fluida. Enquanto que essa raiva não funcional é a que a gente vive quase o tempo todo, né? A maioria das pessoas tem, na maior parte do tempo, essa raiva disfuncional. E essa raiva disfuncional, que acontece? Ela está ligada a todo o nosso enrijecimento por diversos bloqueios, que vai fazendo essa raiva se acumular e está conectada com necessidades nossas do passado. Então, a gente vai ficando enrijecido, aquela raiva vai ficando presa, ela já está ligada a uma situação que já passou, que já não tem mais como a gente lidar com aquela situação que já passou, e a gente vai ficando inflamado, o que significa que também qualquer coisinha a gente já reage, lembrando que reagir pode ser uma implosão ou uma explosão, pode ser que eu reaja para dentro, né? Ficando doente, ficando, enfim, né? Ficando ruminante. Eu gosto muito que o Reich fala disso, né? Desse momento de você ficar ruminando aquela história, gastando aquela energia, ficando com bruxismo e pensando demais, porque aquela raiva tá toda pra dentro, ou explodindo essa raiva pra fora, à torto e à direito, né? Mas o que acontece é que a gente, como essa raiva tá ligada ao passado, quando ela se acumula, eu sinto necessidade de descarregar ela no presente, eu descarrego ela mais fácil no presente porque fica inflamado, né? E ao mesmo tempo eu sinto essa necessidade de descarregar isso no presente. Então, eu acabo, isso que eu acho interessante, né? Buscando inconscientemente situações que vão me ajudar a descarregar essa raiva de forma precária. Então, a gente sempre dá aquele exemplo, né? Que é a pessoa que gosta de ir para torcida organizada, no fundo, buscando uma briga, né? Vai para um lugar específico no fundo, buscando uma briga. Milhares de situações, né, desse tipo. O justiceiro, né, que vai ficar lá olhando se alguém fica lá no bairro, rondando, ver se alguém vai ser assaltado para poder proteger a pessoa.
tá lá numa reação de deixa eu ver para quem que eu vou descarregar essa raiva. Ou aquele homem saradão, né? Ciumento, que sai com... arruma uma namorada gostosona, assim. E aí toda vez que sai pra rua é pra brigar com alguém. Exatamente. Eu acho que teria infinitos exemplos disso que a gente está falando, né? Tem também uma pessoa que fica buscando coisas, até pela militância, né? Mas que fica catando coisas erradas, né? Se aproximando muito de situações que estão muito erradas, porque aquilo ajuda a estar sempre em contato com uma raiva. Claro, não é a maioria dos militantes, né? Mas é uma possibilidade também, enfim, tem milhares. É o militante crônico, né? Aquela pessoa militante crônica. Sim, sim. Infelizmente, né? É um lugar mais adoecido disso, né? E o que a gente pode trazer a partir daí já para as relações amorosas, relações de casal, é que a gente vai muitas vezes se atrair por pessoas que provocam essa minha rigidez que está inflamada para poder ir fazendo pequenas descargas, né? Então a gente vê isso o tempo todo nos pacientes, né? Eu arranjei uma pessoa, nem sei porquê, eu nem acho ela tão incrível, mas assim, e ainda por cima ela fica me provocando o tempo todo, me botando pra baixo, falando coisas absurdas. Eu sou de esquerda e a pessoa fica falando de Bolsonaro. Ou, né, 1 milhão de situações aí de casal em que a pessoa se apaixona por alguém que provoca ela o tempo todo, né? Porque ela discorda em algo básico, enfim. Porque ela não faz coisas básicas na relação, né? E essa relação vai se estendendo, né, no tempo e você fica, como é possível, né? Que uma relação que cause tanto mal-estar vai se estendendo também no tempo, né? Tanta irritação. Uhum. E aí você pode entender que essa irritação tem uma função aí para essa pessoa, porque ela tá inflamada, ela tá com essa raiva acumulada, ela tá enrijecida e é uma forma dela tanto descarregar e se aliviar de pouco em pouco, quanto dela, quem nunca, né, Dominique? Quanto dela se sentir conectada através da raiva, né? Porque se a pessoa está muito enrijecida, a raiva, ela possibilita uma sensação de pseudo-intimidade. Tem aquelas pessoas assim, não, eu só vou me sentir próximo da pessoa quando a gente tiver a primeira briga. Porque aí você conhece a pessoa de verdade, aí você pode se expressar. Então você precisa daquela energia, você se vicia nessa energia da raiva para poder se conectar com a pessoa. Uhum. E o problema é que tem relações que vão ficar nesse condicionamento o tempo todo, né? Então, por que as pessoas fazem essa conexão entre amor e ódio, né? Entre amor e raiva? Porque a raiva é uma emoção expansiva, ela conecta. De certa forma, ela não é aquele... Se eu tô insegura numa relação, a pessoa não me conhece, eu sinto que a gente tá sempre desconfiado, inseguro, eu não relaxo, o sexo não é tão bom. Mas se eu tenho raiva pela pessoa, a gente já se sente íntimo, a gente já se sente conectado. Tem um atrito aí a nível também sexual, eu me sinto próxima da pessoa. Mas isso pode ser um vício precário, né? Porque não aprofunda, né? Leonardo pode deixar, Leonardo, vamos fazer a ponte. Mas isso já é uma ponte, na verdade. Já não sei como se está vício, claro né? isso. Sim. Exatamente. Essa ponte da raiva está muito conectada às relações de dependência, né? Porque você não tem uma satisfação profunda naquela relação, mas você tem pequenos alívios. Aquela relação te permite fazer pequenas descargas dessa raiva acumulada, né? É a forma que você consegue se expressar, é a forma que você consegue se conectar afetivamente, né? Enfim. E se vulnerabilizar, né? Através dessa raiva. Mas justamente, só o ponto que eu queria também levantar é que essa raiva, ela é superficial. E aí ela também não consegue colocar limite no que o outro está fazendo que me faz mal. Porque para eu colocar limites, eu preciso de uma raiva mais conectada com as minhas necessidades básicas, né? É totalmente diferente
eu virar para uma pessoa e falar assim, olha, não dá para você fazer isso, não dá para engolir. Assim, isso que você fez naquele dia, sim, se você continuar fazendo, não tem como. Ou a pessoa faz e você sai de perto e você faz um movimento assim de cara, não tem como. Isso é uma raiva, né? Tô tentando trazer um pouco essa expressão da raiva potente, né? Que a gente chama, da agressividade potente, conectada com o nosso cerne, com as nossas necessidades. É uma coisa assim, esse é meu limite. Já essa raiva inflamada, essa raiva que tem a ver com as coisas que eu acumulei do passado, com esse meu fechamento que vai acumulando energia, que vai acumulando energia. Isso vai fazendo com que eu tenha pequenas irritações o tempo todo, que eu me sinto mal ou bem, precariamente conectado com a pessoa, mas não consigo colocar limite. E, portanto, também não me aprofundo na relação com essa pessoa. Já que eu não coloco o limite, eu tô sempre me sentindo... Não consigo também me entregar e relaxar. Me sinto por baixo, me sinto mal, né? Então, fica no nível da irritação, né? Fica no nível aqui da inflamação e da irritação. E essa relação parece profunda, mas não é, de fato, né, assim, profunda no sentido que a gente fala racionalmente. Não é o mais potente, não é o mais profundo. Tem dificuldade de colocar limites, tem dificuldade de realmente se entregar a nível sexual, de ter um atrito potente, natural a nível sexual, e fica viciado na irritação, né? Fica viciado na irritação. É por aí que eu queria para começar essa discussão, né? Não, muito, muito bom, Isa, muito bom. E eu queria aprofundar, então, esse tema, né? Para a gente pensar também os casos, assim, em que esse ciclo de raiva, né? Então, assim, eu consegui visualizar bem, né? É o tipo de relacionamento que as pessoas precisam brigar, né, assim, e tem, bom, digamos assim, tem um dos parceiros, né, que tem essa necessidade. Não necessariamente os dois, né? Mas tem um que só se sente próximo, precisa da briga, né? E aí eu gosto muito de pensar o outro, né? Assim, porque, né? Pensando nessa articulação com a dependência, com a codependência, né? Por que a gente fica num relacionamento que tem essa dose de violência, né? Porque quando a gente está falando de uma agressividade ligada a não a um contato verdadeiro, não uma agressividade sadia, mas uma agressividade que já é uma compensação, que já é de uma história antiga, que já é um vício, a gente está falando de algo que pode ficar só nisso, no âmbito da neurose, assim, mas isso pode, frequentemente acontece, atravessar limites e se tornar uma questão de violência, né? Então, pensar a violência doméstica, chegar até o feminicídio, né? E a gente sabe que tem muitas questões sociais envolvidas com isso, né? Do machismo estrutural, porque toda... Né? Não fazendo um discurso assim... mas é porque todo pensamento haitiano ele é muito político. Né? A gente não consegue separar as coisas. E é compreender assim que, bom, pode ser tanto um homem como uma mulher com esse padrão da violência, né? Da necessidade, porque tem, né? Com certeza. Eu já tive paciente mulher assim que era esse padrão que você está descrevendo. Só que assim, quando é um homem com esse padrão, existe um risco maior para o parceiro. Seja o parceiro homem e mulher, né? Porque em relações homoafetivas isso acontece também. Porque no meio que a gente vive, né, na nossa sociedade, existe uma aceitação da violência quando ela é praticada pelo homem. E eu acho importante assim, a gente compreender essa agressividade, né? Porque pode chegar a correr o risco de, então... esse abusador, essa pessoa que comete a violência, ela é doente, ela deve ser perdoada. A gente tem que sair dessas falsas questões, que é entender assim, que a questão se isso não aconteceu ainda, né, se essa violência não chegou num ponto de agressividade física, mas fica numa coisa assim socialmente aceita, que é briga de casal, isso já deve... Né? Nessa perspectiva da profilaxia das neuroses, que é extremamente haitiana,
já deve alertar um sinal socialmente, inclusive. Isso não pode... porque facilmente é possível cair num discurso, não, mas se a pessoa só se excita com violência, né? Se a pessoa sente tesão, né? Que é o que você falou, né, Mon? Que tem gente que para se sentir próximo precisa de um nível de violência e tal. Tudo bem, cada um com o seu tesão. Não. A gente Reich, profilaxia das neuroses é prevenção das neuroses, que é um conceito reichiano. Então, Reich está sempre preocupado, né, desde o início do pensamento dele, assim, com como evitar os adoecimentos. Então, eu acho que é isso, assim, a perspectiva reichiana não tem nada de moralista, mas a gente compreender a raiva, né, esse vício na raiva, essa necessidade de se sentir próximo, de se conectar via raiva, a gente deve entender como um adoecimento e um perigo social. E que não é simplesmente a pessoa, então essa pessoa tem que procurar terapia. Sim, também. Mas é todo mundo compreender que isso já é motivo. E que todo mundo tem que se cuidar. Inclusive essa pessoa que é o parceiro ou a parceira que tá ali e se submete. É claro que podem haver causas, motivos materiais, de relacionamento, de filho, de dinheiro, enfim. Mas quando a pessoa está ali assim porque quer, porque acha que isso é normal, sabe? É importante essa conscientização de que, não, isso é um risco. Essa desnaturalização, né, Alice? Eu acho que tem esse ponto, assim, que várias abordagens da psicologia não vão querer trabalhar com isso por medo de patologizar e tal. Mas, por outro, acho que os haitianos são os que mais ficam alertas para isso, assim, de gente, tudo bem, não patologizar. Mas, por outro lado, a gente tem que desnaturalizar essas questões, desnaturalizar, desromantizar, né, a violência nas relações, tirar essa romantização. Muitos pacientes vêm, não, mas coitado, ele é doente, né, ele faz isso porque ele é doente. Não, mas isso não é para ser aceito assim, né, não é para ser naturalizado. E muitas vezes essa raiva, né, falando, né, como a gente está no tema da oralidade, ela tá aí como uma forma de esconder um núcleo depressivo. Né? Esse é um ponto bastante importante também, né? Pensando a sexualidade, né? A função do orgasmo, essas pequenas descargas por meio da raiva, elas impedem essa energia de descer para o orgasmo, né? Então, além de um relacionamento que necessita de briga, de raiva, não ser saudável, ele também é menos potente, né? Então, aí essa cura, essa melhora, a gente mandar a pessoa para terapia, é numa perspectiva de compreender que essa mudança de padrão traz potência, né? Pode trazer uma verdadeira satisfação, né? Conseguir se relacionar para além do padrão de troca pela raiva. E mesmo que para fazer isso, talvez, né, dependendo do caso, né, a pessoa tem também que entrar em contato com o seu núcleo depressivo. Porque são... Até recentemente eu postei nos stories um quadrinho, né, que aí por trás da máscara de raiva, essa pessoa sempre irritada, às vezes tem uma tristeza. Né? Que é uma tristeza bem assim, sem motivo, né? Que é essa tristeza ligada ao déficit energético na fase da amamentação. É uma tristeza que pode estar sendo herdada ali da relação da amamentação com essa figura parental, com esse núcleo familiar. E que a solução que a criança, né, encontra e que se mantém na vida adulta é evitar esse contato com o núcleo depressivo via raiva. Mas aí a pessoa fica eternamente nesse padrão raivoso e nunca consegue dar o passo adiante, né? Exato. E o que eu acho super importante da gente ver, assim, é que socialmente a raiva é muito mais aceita do que a depressão.
Apesar de eu ter até falado, né, no começo, que a raiva por um lado, é mal vista socialmente, por Uhum, outro lado, dentro de uma relação, você se sente muito menos vulnerável se você tem um padrão de raiva do que se você tem um padrão depressivo. E eu estava conversando justamente isso com uma colega da IFEM, né? É muito mais difícil você expressar numa relação que você está carente, que você está com um problema na relação que é de carência, do que você uhum, expressar na relação que você está com um problema de raiva e ficar o tempo todo jogando aquela irritação pro outro. É mais fácil uhum. do que chegar nessa vulnerabilidade que a carência e a depressão, né, que são essas questões que estão ligadas aí à oralidade insatisfeita trazem, né? Uhum. São Deixa eu só ainda fazer mais mal vistas. só um parêntese aqui. A gente, Leandro, Mari também, a gente está no momento mais explicativo, né? No momento um pouco mais aula. Daí mais pro. Nossa, o tempo passou rápido hoje, né? Já são 10 para as Tipo, 8, né? Mas é. mais adiante um pouco a gente vai para a parte das perguntas. A gente ainda não entrou na parte das perguntas, tá bom? Na verdade, eles que estão certos, geralmente essa hora a gente já está abrindo para pergunta. Mas vamos estender um pouco, né? Porque é um tema Uhum, assim que a gente quer abordar ele cuidadosamente. É, uhum. então, vão guardando as perguntas aí, né? Provavelmente na próxima live, aí a gente vai responder pergunta. Na Nem próxima, tipo, quando abrir de novo, né? Isso, exatamente, tá bom? E aí a gente continua aqui porque, né, estruturamos um negócio, vamos Sim. seguindo. Tá, mas para não ficar pesadão, vamos pensando nas terapêuticas, né? Essa estrutura nas terapêuticas. É, e aí o que eu pensei aqui foi na maternagem na clínica. Né? Por que isso, né? Enquanto terapêutica, né? Para essa questão tanto da raiva quanto da depressão. Porque então, muitas vezes a raiva tem a ver com esse núcleo depressivo. E entrar em contato com esse núcleo depressivo, na verdade, a gente está falando de entrar em contato com uma falta, essa sensação de falta, porque tem a ver com uma questão de sobrevivência, para vocês sentirem assim intensidade, né? Essa depressão endógena, né? Já entrando também no tema da depressão, essa depressão endógena, ou seja, depressão assim que quando vem tem que tomar remédio psiquiátrico mesmo, assim que geralmente ela está falando desse momento da infância, da amamentação, de uma amamentação deficitária, na qual o alimento ele se confunde com o afeto e com a sobrevivência. Então, é um momento, o que eu quero dizer? Que é um momento assim, muito delicado, uma vez, até contando erros, né, que a gente faz na clínica. Foi aqui em Chapecó isso, eu fiquei assim, não acredito que eu fiz esse erro. Mas é que às vezes eu entro numa coisa muito explicativa para os pacientes. Eu estava na primeira sessão. E aí eu fui explicar isso para o paciente. Ah, não, porque às vezes na terapia isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Não vou nem explicar muito aqui também, não. Mas, Uhum. enfim, aqui a gente explica, né? Que muitas vezes a gente tem esse momento na terapia, que a gente tem que entrar em contato com o núcleo depressivo, que é um momento muito... Exagerei um pouco nesse muito difícil. E aí o paciente falou, eu acho que eu não estou preparado para a clínica haitiana. Uhum. Uhum. E nunca mais apareceu. Eu fiquei, bom, não era esse o objetivo, né? Assim, eu assustei a pessoa. Mas a gente é muito bem preparado para fazer esse ambiente, esse acolhimento, que é o que a gente Uhum. chama de maternagem. Não é à toa que tem esse nome. É porque Uhum. a gente vai. A ideia é possibilitar que a pessoa possa entrar em contato com essa sensação de vulnerabilidade que ela sentiu na infância. Mas a gente também cria um ambiente de proteção em que essa sensação de vulnerabilidade ela não vai ser tão pesada. Porque, afinal de contas, a gente atende adulto, né? Então, assim, a sensação é infantil. Mas o movimento da consciência é perceber, olha, eu tenho uma sensação infantil, que é a matriótica, né? A bonequinha russa, aquela pequenininha, mas eu tô nesse corpo. Isso já passou. Então, é conseguir reprogramar, né? Reviver
e criar novas memórias, assim, daquele momento não precisa mais ser vivido dessa forma com escassez, porque eu já estou num outro momento de vida. Então, isso, a gente, terapeuta, a gente empresta a nossa figura para o paciente poder assim, fazer um vínculo afetivo, real, né? Não é nem aquela transferência positiva da psicanálise, né? Com o tempo, a proposta na clínica haitiana é que a gente possa fazer um vínculo terapêutico, né? Um vínculo característico, né, da relação paciente-terapeuta. E essa é uma das terapêuticas possíveis, né? Tanto para a raiva, né? Para esse momento assim a raiva também. Às vezes a gente projeta esse raiva no terapeuta, né? Faz parte, a gente trabalha com isso também. E outras coisas assim dessa terapêutica, da depressão, também para evoluindo o assunto, né? Senão para não estender tanto. Eu penso em algumas metáforas que são boas para entender isso, né? Que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou ter que entrar em contato com o meu núcleo depressivo, né? Eu já tive um momento de depressão na minha vida. E aí, até por isso tem esse texto da depressão que eu escrevi foi por causa disso. A minha depressão tinha muito a ver com o negócio de término de relacionamento, né? Então eu fiquei um tempão assim, triste porque tinha terminado um relacionamento. Mas um tempão, assim, o relacionamento tinha durado 8 meses. E eu fiquei 3 anos sofrendo por causa desse relacionamento, assim, uma coisa... Mas, assim, hoje em dia eu penso que, mas é isso que faz sucesso, né? Porque o sertanejo tá aí. Então, eu tenho esse padrão da sofrência, até hoje. Até hoje. De marido, a gente também sofre por causa de marido. Melhorou, confesso que melhorou bastante. Mas o padrão continua, né? Mas, enfim, aí eu fiquei muito deprimida, assim, porque não... Né, no fim das contas eu tava, gente, mas não é possível eu estar sofrendo por causa desse relacionamento que nem foi lá isso tudo. Mas aí eu vi que não, eu tô deprimida, né? Eu já tava em terapia e tal. E aí, quando eu comecei a melhorar, 3 anos depois, tudo que eu queria, assim, era nunca mais voltar a ser o que eu era antes. Né? E aí eu percebi que aí tava o primeiro risco. É porque depois de uma depressão, a gente não tem que querer voltar a ser como era antes. A gente tem que querer ser diferente para nunca mais passar por isso. Né? Porque por algum motivo, assim, a forma como a gente se estruturou possibilitou cair na depressão. Quem é depressivo isso, né? Então, tem como a gente se melhorar a ponto de não ter que cair nesse buraco de novo. É claro que o núcleo vai ficar aí, né? Mas sempre tem hábitos, tem padrões de comportamento, modos de se relacionar, que a gente pode mudar. Né? E é isso que se faz numa terapia, né? Então, assim, assim, muita gente procura terapia deprimido. Mas, assim, o fundamental é se manter na terapia depois que já melhorou da depressão. Para você conseguir criar uma nova estrutura, um novo padrão de comportamento e chegar num outro nível que você não caia mais naquele buraco. Né? Então, isso também pensando essas terapêuticas, né? E alguma coisa sobre isso? Senão a gente já passa para os vícios. Pode passar, pode passar. Pode passar. Então, e continuando aqui, né, esse tema o item vícios, adicção e ansiedade, né? Porque o que eu estava pensando aqui, né? A gente sabe que vício também tem a ver com essa questão da oralidade, né? E também com a depressão, porque geralmente os vícios estão aí tanto a raiva, né? Assim, pensando a raiva como um vício, né? Um vício de comportamento, ser agressivo, ser reclamão, né? O vício também das substâncias químicas, né? Do álcool, da comida. Tem o vício de você demandar do outro o tempo inteiro, né? Então, esses vícios de comportamento, de você estar sugando, né? Muitas vezes esses vícios, eles se misturam, assim. Outro dia, uma amiga estava me comentando, assim, eu me identifiquei também, né? É uma amiga, mas sou eu também, né? Lembra daquela fase que a gente andava com aquela turma, barra pesada, que exagerava nas drogas e que
ia sair, mas aí quando via já era de manhã, né? Nem todo mundo viveu isso, mas quem viveu sabe, né? E como que a gente se sentia naquela época, que a gente percebia que a gente não tinha energia para nada, porque de algum modo esse ambiente, esses amigos sugavam a nossa energia, né? A gente ficava meio sugado, então a gente ficava vivendo naquilo, né? E tem esse lance energético também relacionado ao vício, porque aquilo ali descarrega a nossa energia, são descargas. Só que não é uma descarga como a descarga do orgasmo. Não é uma descarga que traz satisfação. Se fosse satisfatório, não era vício, né? É prazeroso, né? Porque eu lembro dessa época, assim, também com uma certa nostalgia, assim. Era prazeroso, né? Tem muitas histórias desses momentos, dessas loucuras. Mas, assim, não era uma coisa satisfatória, né? Que me trazia alguma coisa, assim, de uma... Né? Era algo assim, uma superficialidade, né? Algumas coisas a gente nem se lembra, algumas histórias, outras a gente nem se lembra. Mas, então, tem algo que na nossa clínica, no nosso pensamento, na nossa escola, que a gente fala muito, né? Que o prazer é diferente da satisfação, né? Os vícios, eles são prazerosos. Né? Porque se não fosse prazeroso, a gente não ficava repetindo ali aquele comportamento, aquele negócio. Tem um prazer relacionado ao vício, mas a satisfação é quando você consegue ter um momento de pausa, né? Quando aquilo ali se integra na sua personalidade. Perspectiva. Então, trazendo para aquela perspectiva energética, né, da função do orgasmo. A satisfação é aquele momento, demanda uma tensão, uma carga, né? Então tem uma atividade, né? Para você fazer uma descarga satisfatória, orgástica, né? Precisa ter tensão, precisa ter contato com o outro, né? E o prazer é assim, ver o Netflix, né? Para quem só trabalha e não descansa nada, não, pelo menos ver Netflix. Só que não tem tensão e carga no ver Netflix. É só ali uma distração. Tem um prazerzinho, né? Tem uma descarga orgástica. Então, a gente poder diferenciar, né, o que é satisfação do que é prazer. O que é vício do que é algo assim... Que possibilita essa integração, né? Que eu acho legal, Alice, rapidinho, Desculpa, né? só te avisando que vai cair a live. Vai cair agora? Então vamos fechar, assim, avisar para as pessoas que... Vamos continuar. Que vamos continuar, Mais tá um bom? pedacinho de blá, blá, blá. Que é falar da relação tóxica, relacionamento abusivo e dependência emocional, assim, apanhado. E aí a gente abre para perguntas. E aí vamos abrir para as perguntas. Tá bom? Então... Até esqueci o que eu ia falar. Não, o que eu ia falar é só pra gente ter cuidado de não cair numa perspectiva moral, né? Do que é prazer e do que é satisfação. E na clínica a gente sempre avisa isso, que não é uma questão moral pra pessoa não cair na culpa. E sim pra ela observar como ela se sente depois daquilo, como que o corpo reage, né? É isso mesmo. Beleza, então.